Fala, Fabiana, e aí? Por onde andas? Boa noite, pessoal. Vamos esperar a turma começar a chegar. E aí, Marcelão? Tudo bom, cara? Péricles. E aí, turma? Como é que estão as coisas por aí? Pois é, estamos aqui no nosso confinamento forçado, me sentindo igual aquele gadinho que fica criado no cercadinho ali confinado, esperando, tadinho, o dia de ser abatido. Espero que não aconteça isso conosco no final. Frio, 18 graus, cara, em São Paulo? Puxa vida. Então, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live no nosso canal. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito bacana que tem uma história bem legal. Vai contar para nós um pouco dessa história. Ela que é minha colega de profissão, na verdade ela trabalha com pesquisas de mercado, pesquisas de opinião, mas em especial pesquisas políticas em função da formação dela. A Letícia Medeiros, ela é uma cientista política formada aqui pela Universidade de Brasília, pesquisadora também, e ela tem um projeto muito legal chamado Elas no Poder. Ela é cofundadora do Elas no Poder e ela vai contar um pouco para nós dessa história. Deixa eu convidar ela aqui. Sendo para que Nossa Senhora da Boa Internet mantenha a nossa conexão boa. Boa noite, Letícia. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Por enquanto, né? É, Vamos torcer para dar tudo certo. Bom, sim. Letícia, muito obrigado por você ter aceitado a live hoje conosco. Eu acho que você tem uma história bem bacana para contar para nós. Nós que nos conhecemos no nosso evento em São Paulo, no Smart Election, um evento bem bacana que Isso. nós organizamos no início de março. Letícia estava lá acompanhando, a doutora Raíssa Roster também, uma grande parceira. Enfim, Letícia, obrigado então por você ter aceito participar aqui da nossa live e eu gostaria que você começasse se apresentando aí para a nossa audiência. Obrigada a você, Alexandre, pela oportunidade. Ai, que legal! André participou do nosso crowdfunding. A Finalizamos opinião agora. É, colaborou lá para o crowdfunding. pois é. Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou cientista política, pesquisadora, sempre trabalhei com pesquisa de opinião. Eu tô parando porque deu uma travada, não sei se. Aí, voltamos. Vai falando, É, faz parte do processo. Vai falando? Ah, tá. Tá bom. Então, É, sempre trabalhei com pesquisa de opinião e em campanha, sempre que chega o período eleitoral, né, a gente acaba entrando aí nessas coisas, porque a pesquisa ela sempre embasa muito esse tipo de, né, nas campanhas. Em 2018, eu e a Karen, a gente já estava com a nossa empresa de pesquisa, né, funcionando juntas. A gente tem a Métodos, que é uma empresa de pesquisa também, e a gente percebeu que o perfil do cliente que a gente estava acessando era muito similar, assim, eram homens que já estavam estabelecidos na política ou que já tinham uma segurança financeira maior, enfim, que tinham condição de investir, né, em pesquisa de opinião para a campanha. E a gente foi observando assim, poxa, o que, que a gente pode aproveitar, né? Por que, que a gente não aproveita a nossa expertise, a nossa experiência, a ação, as mulheres a se elegerem, as mulheres a produzirem campanhas mais competitivas, com melhor planejamento, enfim. E
nisso surgiu Elas no Poder, assim. A gente brinca assim que foi fruto desse incômodo e dessas conversas que a gente estava tendo, né? A Karen, que é cofundadora comigo, ela é socióloga, tem mestrado em ciência política aqui pela UNB, em comportamento eleitoral. E a gente começou a bater essa bola e falou, não, é isso, vamos unir esforços e vamos montar um projeto para ajudar as mulheres a produzirem campanhas mais competitivas. E a ideia é essa, a gente entra nas campanhas, ajuda no planejamento, ajuda na organização, porque muitas vezes as mulheres têm menos recursos, as campanhas são mais domésticas, enfim. Então, o nosso objetivo é isso, qualificar essas candidatas para que elas... a gente não quer uma primeira campanha com tantos tropeços, entendeu? A gente não quer que elas comecem tão do zero assim. Então, o nosso objetivo é minimizar erros e, enfim, fazer com que essas mulheres realmente entrem com vontade de vencer, disputando em paridade, né? Com homens e outras figuras que já estejam no poder há mais tempo. Falhou um pouquinho, mas Deu uma eu travada. sei que sobre algumas estatísticas sobre a participação das mulheres no poder. Mas por que é importante a gente aumentar a participação da mulher? Não só pela questão da igualdade dos gêneros e por ter um equilíbrio das forças aí dentro do poder, mas eu sei que os impactos sociais da presença da mulher são muito diferentes do cenário atual. Por que é importante a gente aumentar a participação das mulheres no cenário, especialmente no legislativo? Pois é, existe um estudo, existem diversos estudos, os pesquisadores já perceberam que em países democráticos, quando você tem mais mulheres nos governos, você tem uma redução dos índices de corrupção. E então assim, os pesquisadores começaram a se debruçar em torno disso, né? Tá, por que está acontecendo essa correlação? Por que a presença da mulher no governo tá impactando na redução desses índices, né? E tem um estudo que a gente gosta muito de citar, entre mais de 125 países, né? Enfim, países democráticos. E eles entenderam que é o seguinte, o que a mulher faz, né, quando ela está nesse espaço de poder? Historicamente, a mulher ela é ensinada a desenvolver habilidades relacionadas ao cuidar. Então, assim, a saúde, a educação, que estão muito relacionadas ao cuidar, a você, de repente, acompanhar a educação dos seus filhos. A gente sempre dá um exemplo, assim, na maioria dos lares brasileiros hoje, se uma criança está doente, a mãe geralmente é quem se desdobra para enfrentar a fila em hospital público, em posto de saúde. Então, assim, se o filho está com problema na escola, geralmente é a mãe também que vai lá negociar com o patrão para participar da reunião de pais e mestres, enfim, de forma geral, até pelo fato do trabalho doméstico cair muito mais no ombro das mulheres, né, de uma maneira geral, claro que existem casos e casos, mas assim, de uma maneira geral, as mulheres arcam mais com esse tipo de serviço. O que acontece? Quando elas entram nos espaços de poder, quando elas entram, né, quando elas são eleitas, enfim, elas estão como nesse papel de tomadora de decisão, elas investem muito mais a carreira delas em produção de política pública que melhora o bem-estar social da população que elas estão representando. E uma sociedade, qualquer sociedade que tem uma qualidade de vida melhor, é uma sociedade que consegue participar da política de forma mais intensa, mais ativa. É uma sociedade que consegue exercer melhor controle social de instituições e governos. É uma sociedade que consegue se informar melhor sobre política e tomar melhores decisões políticas. Tudo isso são ecossistemas, são ambientes fundamentais para você ter uma coerção maior a práticas de corrupção. Então, se você participa mais da política, se você fiscaliza mais o governo, se você tem mais controle de transparência, e enfim, você tem uma população ativa ali que consegue fazer isso, porque se você tem uma população extremamente miserável, que está muito mais preocupada em botar comida na mesa amanhã,
dificilmente essa população vai ter condição de participar da política, ou de se informar, ou de ter tempo mesmo, disponibilidade, energia e, enfim, psicológico, né, para isso. Então, o impacto das mulheres, a gente sempre fala isso, não é só a questão de você corrigir um número. A gente precisa corrigir um número, porque se você está num país, enfim, democrático, né, que você tem uma esfera que tem que representar a população daquele país, essa esfera ela precisa ser diversificada, porque a sua população é diversificada. Então, se você tem pessoas negras, mais de 50% de pessoas negras, você tinha que ter nessa esfera de representação mais de 50% de negros ali, para você ter a questão da representatividade, né? Você ter a diversidade necessária para pensar políticas e projetos que atendessem realmente aos anseios dessa sociedade. Então, a correção de número, ela é importante porque as mulheres hoje são 54% da população brasileira. Ok, mas para além disso, o impacto da presença da mulher na política é isso. Esse exemplo que eu dei das mulheres, né, dos lares brasileiros, a gente sempre conclui assim, né? A gente faz essa provocação nos cursos de formação que a gente dá para as mulheres. A gente fala assim, olha, por que a gente entra governo, sai governo e a gente reclama que permanecem os problemas históricos no Brasil de saúde pública e educação pública? Por que isso acontece? Porque hoje as principais usuárias dessas políticas públicas são as mulheres, e as mulheres não estão nos espaços de decisão e de formulação dessas políticas públicas. Então, assim, isso é um erro básico. Se você está produzindo uma política pública, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a população que você está querendo impactar. E a população que você quer impactar, por exemplo, na política pública de educação, não é só o aluno, não é só o estudante, são os professores, são pesquisadores, enfim, e os usuários, e as pessoas que têm interface com aquele sistema. E hoje as principais usuárias são mulheres, as mulheres que estão lá se desdobrando e enfrentando os equipamentos de saúde, os equipamentos de educação, mas elas não estão tendo a voz delas, não estão tendo o espaço necessário para corrigir. Então a gente sempre fala para as mulheres, olha, não é só corrigir número, vocês estão fazendo falta. A gente vai resolver esses problemas no Brasil, a gente vai avançar em qualidade social, de política social, quando vocês estiverem lá tomando decisão. Porque essa diversidade ela é fundamental para a gente acertar mais em produção de política pública. Há quanto tempo vocês criaram esse projeto do Elas no Poder? Ele surgiu em 2018. E foi bem interessante, porque foi uma confluência na minha carreira e na carreira da Karen, né? A Karen, o mestrado dela em comportamento eleitoral, ela usou muito o caso de campanha de mulher. Ela tratou muito da questão da mulher e da presença da mulher na política, da participação da mulher na política. E eu sempre tive um anseio de trabalhar com gênero. Eu falava assim, cara, eu tô aqui hoje trabalhando com pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, mas eu quero de alguma forma pegar esse meu conhecimento e essa minha facilidade com dados, com coleta e, enfim, né, depuração de dado, e trazer isso para trabalhar com mulheres. Eu não sei exatamente como, não sei de que forma. E em 2018, quando a gente estava trabalhando em campanhas, né, que eram majoritariamente masculinas, e que a gente percebeu que o ciclo que a gente estava ali alcançando e as pessoas que a gente estava contribuindo, né, naquelas eleições, eram pessoas que já estavam nesses espaços de poder, né? Então, assim, a gente falou, tá tudo bem, a gente tem muita sorte de ter trabalhado com clientes que a gente realmente admira, que são pessoas incríveis, que, enfim, são atores políticos muito, muito relevantes, mas são atores, homens, brancos, enfim, né, que já estão lá. É um pouco, assim, mais do mesmo, né, em outras palavras. E a gente falou, tá, como que a gente absorve o nosso conteúdo e o nosso conhecimento para ajudar as mulheres? E foi assim que o Ela surgiu. Em uma semana a gente prototipou, falando em uma linguagem de startup, a gente prototipou o projeto em uma semana. Em um mês a gente já estava em 5 campanhas de mulheres. E aí, no mês seguinte, assim, mulheres que ficaram sabendo do projeto, que vieram pedir ajuda e que a gente falou, é isso aí, vamos testar, vamos ver se funciona. E entramos nessas campanhas, cobrando, assim, valores extremamente simbólicos, entendeu? Porque era o nosso público, querendo ou não, era mais os homens, que a gente já tinha se envolvido em algumas campanhas. Então, assim, a gente entrou nessas campanhas de mulheres, cobrando valores simbólicos para testar hipóteses, para ver o que estava funcionando ali em termos de terceiro setor, né? Porque o Elas hoje ele é uma ONG, então a gente atua no terceiro setor.
E aí, nisso, a gente foi convidada, a gente participou de um evento da Rede Sustentabilidade aqui em Brasília, e fomos convidadas pela equipe da campanha da Marina Silva para entrar com um projeto na campanha dela. Então foi um salto assim absurdo, porque a gente estava em pequenas campanhas no DF e aí de repente a gente estava na campanha presidencial e acompanhando praticamente a única candidata que estava no cargo mais disputado de todo o sistema político, entendeu? Então assim, foi uma imersão e um aprendizado, enfim, absurdo. Conviver com a Marina, enfim, acompanhar o feedback que acontecia, os ataques, enfim, os ataques machistas, ao fato dela ser mulher, enfim. A gente cansou de ver em pesquisas que a gente fez, né? Porque a gente, mesmo trabalhando na campanha dela, a gente continuou fazendo pesquisa e atendendo outros clientes. Mas, assim, era nítido. Um homem, quando repetia exatamente as mesmas palavras que a Marina, ele era aplaudido. Quando ela falava, né, exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma ideia, as pessoas tacavam pedra, assim. Então, foi um laboratório muito, muito intenso e trouxe muito insight para a gente trazer para o Elas e trabalhar com as próximas candidaturas. Você já tem alguns cases assim que você gosta de contar, algumas experiências já dentro do projeto Elas no Poder que faz você acreditar realmente que fez a escolha certa, de que esse é o caminho? Olha, a gente tem uma coisa que eu observei, né? A nossa experiência mais intensa foi na campanha da Marina, né? E o que acontecia lá é que, enfim, campanha presidencial é uma coisa muito louca, porque aquela coisa de, mobilização você tem que perder o controle, você já perdeu o controle no primeiro dia da mobilização, porque é no Brasil inteiro que aquele negócio tá estourado, entendeu? Tem gente de tudo quanto é lugar do país falando com você. E o que a gente percebeu é que na medida que a campanha avançava e a disputa foi ficando mais acirrada, enfim, porque no começo, né, tá todo mundo assim ainda muito respeitoso e as militâncias dos próprios candidatos à presidência, tá todo mundo ali meio que rindo um da piada do outro, né? Mas depois o negócio começa a ficar quente. E aí chegou um momento que a gente tinha basicamente como rotina todos os dias receber da militância denúncia de crime eleitoral. Que a militância dos outros candidatos faziam, que basicamente eles pegavam o seguinte, pegavam os vídeos da Marina, que honestamente, assim, em termos de produção de vídeo, de mensagem, eu acho que essa foi a campanha mais bonita que ela fez, com mensagens mais simples e emocionantes e que tocavam mesmo as pessoas. E diariamente a gente recebia o vídeo que a gente tinha produzido com o encerramento de outro candidato. Então, assim, passava o vídeo, aí no finalzinho, em vez de aparecer lá o Marina Silva, presidente, aí aparecia outro candidato. E isso constitui crime, né? Então, assim, a gente ficava todos os dias apurando esse tipo de denúncia no comitê. E isso foi uma coisa muito louca, assim, porque você perde o controle, porque a gente via assim, cara, isso aqui não necessariamente os outros candidatos mandaram fazer isso aqui, ou tem uma ordem, uma estratégia, entendeu? Isso aqui é porque você perde o controle. A militância vai lá, faz, copia, cola e mexe, solta e viraliza. E aí quando você vê, gente, não pode, aí tem que rastrear, enfim. Aí o advogado entrava e a gente jogava a bola para ele. Mas isso foi interessante. Uma coisa que eu tenho de case, assim, que me marcou muito muita gente, assim, enquanto projeto, foi que em 2019 a gente botou na rua o nosso curso de formação política para mulheres. E a gente pensou ele com base em tudo que a gente ouviu e viveu em 2018, né? Então, qual que era a nossa proposta? Assim, eu não queria montar um curso que eu falasse assim sobre campanha eleitoral, sobre o sistema político, mas que eu estava ali focando em vender para mulheres. Não, eu queria um curso que dialogasse com mulheres. Que falasse de, ok, mulheres, nós somos atores políticos completamente diferentes dos homens, porque a gente parte de desafios completamente diferentes. A gente tem percalços e questões a superar que estão fora do nosso controle. Como exemplo, a própria mentalidade do eleitor, que não acha que a gente é capaz, que, enfim, que não acha, que não dá tanto crédito, né, pra gente, assim. Então, uma série de coisas. A gente montou o curso querendo dialogar de fato com as mulheres. E teve uma versão desse curso aqui em Brasília, que foi presencial. A gente tinha 40 mulheres na turma. E a gente começou o curso perguntando quem queria se candidatar. E aí 5, 6 mulheres levantaram a mão.
E a gente, tá certo, olha, a gente vai conversar aqui hoje com vocês sobre como produzir campanha de mulher, como fazer política e como entender o sistema político brasileiro. E a minha missão é fazer vocês mudarem de ideia até o final do dia. Eu quero que até o final do dia vocês repensem se vocês não querem mesmo entrar na política. E aí, quando a gente terminou o curso, a gente perguntou de novo e mais da metade da turma, assim, levantou a mão. E teve depoimentos emocionantes de mulheres falando, olha, eu tinha uma visão de política extremamente preconceituosa e pessimista, e depois desse curso de vocês, eu tô começando a ver que esse é um lugar para mim também. De mulheres falando assim, olha, eu sempre tive uma personalidade A, B ou C, e eu sempre achei que isso era incompatível com a política, mas depois desse curso eu tô encorajada e eu tô, assim, sentindo que se eu sou diferente, isso é bom também, porque tem que ter mais de mim lá dentro. E a gente sempre faz essa reflexão, porque a gente está acostumado a ver a política, até uma reflexão que eu faço até da própria Marina, né, no desempenho que ela teve, né, nessa eleição que, para além da conjuntura, né, política total, né, que, enfim, estava extremamente desfavorável, o Brasil é um país com uma democracia muito recente, então você tem ainda uma visão de liderança, principalmente quando você está falando de poder executivo, que o eleitor ele anseia uma liderança mais autoritária. Uma liderança ali que é a do grito, a da ordem, a que impõe respeito, né? Assim, pela forma de falar, pela postura, porque fala grosso, porque, enfim, é firme, entendeu? É um estereótipo, A gente né? Um é o estereótipo. estereótipo. É o estereótipo. Então, assim, a gente fala para as mulheres, olha, a gente está acostumado, de forma geral, a um modelo masculino de fazer política. E o que a gente tem que entender enquanto mulheres que estão entrando nesse espaço e querendo romper diversas barreiras, né? Primeiro, a gente tem que saber fazer política do jeito que está sendo feita agora. Porque se você não sabe fazer, se você não sabe. Se for preciso berrar em plenário, você vai berrar em plenário. Porque se é assim que os caras estão debatendo e discutindo, tomando decisão, a gente tem que Tá saber de igual para fazer. igual, né? Tem que estar de igual para igual. Agora, a gente tem que ter também a coragem e a ousadia de não silenciar nossas qualidades e o que a gente tem para agregar naquilo. Então, assim, de não querer anular o que você, como mulher, faria de diferente. Então, faça também diferente. Faça do que está sendo... Tipo assim, fale na língua que está sendo falada, mas não tenha receio de incluir suas novas palavras. As novas palavras nesse idioma, as novas práticas, novas formas. Porque, assim, é assim que a gente vai trazer essa transformação. E é assim que a gente vai garantir que essa representatividade, essa variabilidade que eu falei, né? Ela de fato exista. Porque se for para 50% de mulheres entrarem lá e copiar exatamente o modelo que já está posto, acaba que o impacto que a gente vai gerar é menor. Menor. Então a gente tem que assim, ter essa ousadia de entrar e de fazer diferente, de dialogar com quem está lá, mas assim, ter essa coragem de fazer diferente. Então o meu ponto é muito isso, assim, a gente tem esse estereótipo, mas a gente precisa rever, a gente está lá para mudar padrões também. Legal. E me diz uma coisa, como é que foi a experiência? Vocês criaram agora um crowdfunding para levantar fundos para o projeto Elas no Poder. Conta um pouco dessa história Isso. também, porque assim, a gente sabe que uma das iniciativas que a classe política vai ter que adotar agora é buscar outros meios de financiamento. E você, de alguma forma, encontrou no crowdfunding uma forma de financiar um projeto voltado para a política. Obviamente, você tem, a sua pegada é diferente, né, daquele candidato que está buscando, mas é uma forma da gente encontrar pessoas que defendem causas e usar o crowdfunding para buscar recursos para a campanha dessas pessoas, né? Então, de alguma forma, é um exemplo que pode servir para muita gente. Sim, com certeza. A gente, em 2019, né, a gente colocou esses cursos na rua e teve um curso específico. A gente deu o curso em Goiânia, Campo Grande, Brasília, mas o de Brasília, além da modalidade presencial, tinha uma modalidade via transmissão ao vivo. E essa modalidade de transmissão ao vivo, a demanda foi absurda. Assim. A gente vendeu vagas para mulheres de tudo quanto é estado. Foram, assim, 3, 4 vezes maior a demanda. E a gente recebeu muitos feedbacks de que o curso estava bom, que o conteúdo estava bom e que elas queriam vídeo depois. E a gente recebeu um feedback muito significativo,
que é aquela famosa... A gente, como pesquisador, a gente tem que saber equilibrar, né? Uma hora você olha para o quantitativo, mas outra hora você tem que olhar para o qualitativo também. A gente recebeu alguns feedbacks de mães que pesaram muito na decisão da gente montar, enfim, fazer o crowdfunding esse ano. Que elas falaram assim, olha, eu como mãe, me ausentar num fim de semana para participar de qualquer atividade presencial Exato. é muito ruim. Porque no fim de semana é o tempo que eu tenho para ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, é o tempo que eu tenho para colocar as coisas em ordem, é o tempo que eu tenho para planejar a semana seguinte. Então, assim, eu não tô disposta a perder um fim de semana. Ou então, assim, para eu perder um fim de semana, o trabalho, ter que botar, arrumar alguém para olhar meus filhos, enfim. Uma série de coisas que dificultavam. E a gente falou, caramba, a gente não pode perder as mães, entendeu? As mães, elas são uma figura-chave, né? Se você está falando de trazer mulher para a política, você não pode excluir a maternagem, né? Então, a gente falou, a gente precisa transformar esse curso, então, numa modalidade online. E aí eu vi que algumas pessoas já perguntaram aqui, quando é que vai ter o curso de novo? Quando é que vai ter? Pois é. E aí, respondendo, o que a gente fez? Né? A gente tomou a decisão, vamos montar, então, uma plataforma de formação política para mulheres, onde a gente vai ensinar mulheres a fazer campanha, a gente vai entregar videoaula, a gente vai entregar artigo, a gente vai entregar mini-guia com passo a passo do que você fazer determinados processos ali da campanha. A gente vai entregar documentos prontos para você baixar e não precisar começar do zero. Então, vou dar um exemplo assim que é bem prático. Uma planilha de orçamento de campanha. Poxa, você tem que começar do zero, pensar o que você tem que orçar ali. A gente vai dar uma pronta para vocês lá na plataforma, entendeu? Com todas as variáveis que qualquer campanha precisa orçar, para você baixar, Legal. já organizada. Então, assim, é aquilo que eu falei. A gente quer que elas comecem menos do zero possível. E, além disso, a gente quer trazer também depoimentos de mulheres eleitas, estudos de caso, de campanhas que deram certo, enfim. Tudo isso gratuito para qualquer mulher acessar. Nesse processo, a gente fechou uma parceria com o Update, né? E para viabilizar essa plataforma, a gente lançou o financiamento coletivo, porque o Elas é um projeto muito novo, então a gente não tinha recurso ainda para investir nisso. Então o Update está contribuindo com parte desse recurso, mas o Elas precisava montar o nosso caixa, né, para contribuir também. E aí a gente fez via financiamento coletivo. Então o financiamento coletivo que a gente conseguiu bater a meta, a gente tinha uma meta lá de arrecadar 85 mil. Superou, né? Superamos, fechamos hoje, inclusive foram os últimos pagamentos que caíram, a gente fechou com 95 mil. Então, assim, foi um sucesso. 5 dias antes, a gente estava assim, com 60% da meta só batida, faltando 30 mil reais, 40 mil reais. Então, assim, foi uma loucura de pedir doação e as pessoas se engajarem, começaram a ajudar a gente. Eu recebi a mensagem, assim, de pessoas que eu nem era tão próxima, falando assim, eu tô pedindo doação pra vocês, que eu tô desesperada, eu tô atualizando aqui o tempo inteiro. E esse negócio vai muito devagar. É devagar mesmo, mas se todo mundo fizer, dá. E aí deu certo. A gente fez uma virada, assim, absurda. Nos últimos 2 dias, assim, foi uma virada que, poxa, fez toda a diferença. E o que vem e agora? foi isso. Então, agora, agora? nesse ano, esse ano de eleições municipais, a gente quer entregar essa ferramenta, entregar essa plataforma pronta agora em abril ou maio, para dar tempo das mulheres usarem ainda. Só que a gente sabe que abril e maio já é muito na cara da eleição. Se a gente mantiver o calendário eleitoral esse ano, o que eu acho que vai ser difícil manter ele 100%, né? Uma incógnita muito grande, né? Tá uma incógnita. Mas assim, se a gente mantiver, a gente sabe aí que maio já tá muito na cara da campanha. Então, o que a gente fez? Desde janeiro, a gente já tá dando mentorias coletivas gratuitas para mulheres. Hoje nós temos 400 mulheres inscritas nesse programa de mentorias coletivas gratuitas. Quem estiver assistindo a gente aí e quiser se inscrever, é só entrar no bit.ly/elasmentoria. Tá lá, é só se inscrever que você vai começar a receber os convites para participar dos webinars. A gente chama especialista, elas dão uma videoaula, depois ficam meia hora tirando dúvidas ali. Você vai repetir extremamente locais. Que a Camila vai publicar aqui para nós. É o bit.ly/elasmentoria. Isso. Vai colocar aí. Entra lá, que é de graça, enfim. Temos mulheres de todas as linhas partidárias participando desse programa, né, de mentorias. Eu sempre brinco o seguinte, assim, quando a gente vai discutir partido, gente, todas as mulheres estão no mesmo barco. Todos os partidos estão tomados por homens, com homens na liderança, enfim,
com secretarias de mulheres ainda começando, o movimento de mulheres começando. Então tá todo mundo aí se organizando ainda, no processo ainda de se fazer valer e de fazer valer a vontade delas, né, dentro dos partidos. Então, enfim, temos uma diversidade bem interessante das mulheres que estão participando desse programa de mentorias. Temos um grupo no WhatsApp com elas, que é incrível. Todo dia elas trocam ideias de campanha, trocam dúvidas. Às vezes a gente nem precisa responder, elas mesmas respondem a dúvida e correto. Tipo assim, a gente vê que elas estão aprendendo. Então isso é muito legal. Então é isso. Hoje a gente tem essas 400 mulheres como as primeiras usuárias aí dessa plataforma. Mas e quantas pessoas vocês já formaram? Então, a gente terminou 2019 formando 500. Uau, bastante Esse gente. ano bastante gente. 500 mulheres de vários estados do país. E aí a gente quer terminar esse ano aí. Eu falo, né, gente, vamos terminar pelo que realmente ela alcance muito mais mulheres. A gente quer ampliar muito mais esse nosso alcance. Vai ser online, mas tem data para começar e para terminar, ou vai ficar disponível permanentemente? A plataforma fica disponível permanentemente. A consultoria, né, a mentoria que a gente está fornecendo, que é um serviço mais ali, como é que eu vou dizer? É algo um pouco mais aplicável, né? Então a gente vai interromper em julho, por questões de legislação eleitoral para evitar qualquer tipo de problema. Mas a plataforma, ela é uma fonte, né, de informação. Então não é um serviço assim que você está prestando, né? A pessoa tá se informando, tá estudando, tá aprendendo. Então fica lá online, lá disponível para quem quiser. Olha, a gente teve aquele painel no Smart Election na entrada com a Raíssa fazendo a mediação, Raíssa Rosper. Você foi aluna dela? Eu não fui aluna da Raíssa, mas a gente se conheceu no final do ano passado em São Paulo. Foi indicação de indicação, assim, conversa com essa minha amiga Raíssa, ela tá em São Paulo. Mas eu acompanhei um pouco a campanha dela em 2018 aqui em Brasília. Mas a gente teve aquele painel inicial que foi com a Raíssa mediando a Luísa Canziani e a Tabata. São Paulo. E eu confesso que depois de assistir aquele painel, eu particularmente fiquei sensibilizado em procurar uma candidata nas próximas eleições, enfim, porque de fato o impacto de uma gestão que tem uma presença maior das mulheres é muito maior do ponto de vista social e do ponto de vista de projetos que impactam a sociedade. Então, eu fiquei bastante sensibilizado e convencido de que a gente precisa defender essa bandeira, a gente precisa defender a maior participação das mulheres especialmente no nosso legislativo nesse momento, mas obviamente em todos os ambientes. E eu, assim, dou um super parabéns para vocês pela iniciativa. A gente gostou bastante do projeto de vocês. O Carlos André, que é meu sócio na opinião, a gente colaborou com a vaquinha lá do projeto, disparou para várias pessoas também que a gente conhece, porque a gente achou, primeiro, muito inovador, e segundo, uma causa muito nobre, né? E pouca gente está abraçando essa causa. A gente vê que os partidos, no momento de filiarem lá os candidatos, eles têm uma obrigação de ter um percentual de mulheres, mas a gente sabe que esse percentual é pro forma, eles só saem colocando os nomes lá e não tem o menor compromisso com as mulheres. E, de fato, a gente precisa de mulheres mais engajadas para defender a causa aí. Então, eu só tenho a parabenizar vocês pela iniciativa. A Camila pediu para você repetir o endereço. E eu quero que você repita o endereço. Enfim, deixe uma mensagem final, convoque aí a nossa audiência para participar do seu projeto. E, enfim, faça aí os minutos finais da forma que você achar mais interessante. Certo. Vou repetir, bit.ly/elasmentoria. Eu posso escrever aqui nos comentários também? Eu não sei se eu vou... Pode. Né, que aí eu já... Fica registrado. Nossa, gente, estou exigindo muito da minha... Eu sou millennial, mas nem tanto. Nós aceleramos o processo de digitalização da nossa... a Noemi já colocou aí. A Noemi é fiel. Noemi, pronto. Fechou. Noemi. Obrigada. Ela é nossa voluntária que está acompanhando aqui. Legal. Bom, então, falando um pouquinho... O que eu acho, né, que
que eu poderia falar para quem está assistindo a gente agora? Mulherada que está assistindo a gente, vamos candidatar, enfim, quem tá com quem tá com qualquer receio, qualquer frio na barriga aí, se inscreve no nosso programa de mentorias. Vamos conversar sobre isso. Não precisa ser uma decisão já para 2020. Se você quiser amadurecer essa ideia, vamos se organizar. Enfim, a cada 2 anos aí tem campanha. Conversa com a gente. Segue o Elas no Poder aqui nas redes sociais, Elas no Poder BR. E uma mensagem provocativa, né? Não existe, gente, hoje cadeira vaga esperando mulher sentar. Entendeu? Hoje, pra gente ocupar uma cadeira, a gente tem que tirar quem tá lá dentro. Infelizmente, política é disputa de poder. Então, a gente precisa se organizar e se mobilizar. Ah, oi, tudo bom? Fofa. Então, assim, a gente precisa se organizar e se mobilizar para entender quem são os nossos concorrentes, entender quem são as pessoas que estão disputando voto com a gente e ir para a disputa, e ir para cima. A gente escutou muito discurso de candidata falando assim, eu não vou em tal lugar porque lá já é reduto de fulaninho. Ué, mas como é que ele vai sair se alguém não for lá tirar o voto dele, entendeu? Então, assim, isso não é impeditivo de você disputar voto. Você tem que, claro, ter uma estratégia para você saber onde vale mais a pena, onde você tem mais chance de converter. Mas, assim, não se intimidem, não se intimidem. Principalmente com os homens que já estão nesses espaços. A gente tem que ir para cima e a gente tem que tirar esse pessoal da cadeira para sentar no lugar. É isso aí. Acho que essa é a provocação. Fantástico, Letícia. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Fiquei muito feliz que você aceitou participar. Enfim, em alguns ambientes somos concorrentes, mas pode considerar como parceiros das suas iniciativas. Somos investidores da sua plataforma, Elas no Poder, e torcemos muito para que dê certo, e já está dando certo, na verdade. Nós temos algumas fãs aqui do Elas no Poder se manifestando. E conte com a gente. E obrigado mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa aí. Obrigada a vocês, gente. Tá joia? Tchau, tchau. Valeu. Tá tchau. joia. Tchau, tchau. Bom, pessoal, muito legal a história da Letícia, aqui de Brasília. Ela criou essa plataforma Elas no Poder. Realmente é uma pessoa incrível. A gente teve um primeiro contato com ela lá em São Paulo, nesse nosso evento, e ali já nos chamou a atenção essa iniciativa dela para a gente promover, de fato, as mulheres ao poder. A gente tem ficado cada vez mais decepcionado com a representação política no nosso país, né? E nesse momento de crise que a gente percebe o quão despreocupados eles estão com a sociedade brasileira, né? As eleições presidenciais estão tão longe, a impressão que a gente tem é que boa parte dos governadores já estão em campanha, porque as decisões que eles tomam são muito mais populistas do que necessárias. Então, eu acho que, de fato, se nós trouxermos uma representatividade maior para as mulheres, e, obviamente, para todas as outras classes que merecem ser representadas, todas merecem, na verdade, mas eu acho que, em especial, a mulher, se a gente conseguisse trazer uma representatividade maior da mulher nos nossos cenários, e em especial no legislativo, que é o caso do Elas no Poder, com certeza nós teríamos políticas melhores e talvez um país mais igualitário. Então vamos incentivar aí a Letícia e a equipe no Elas no Poder, colaborando aí, divulgando, comentando com os nossos amigos e amigas, em especial. Um projeto muito bacana que merece todo o nosso apoio. No mais, agradeço a todos aí a audiência e nos falamos em breve na nossa próxima live. Até mais.